nossos olhos ganharão nova luz com a tua presença, Jesus. Olá, irmão e irmã, bem-vindo a mais um programa na Trilha das Escrituras. Nós estamos hoje aqui para dar continuidade ao nosso encontro com Mateus nesta trilha, e hoje a gente ainda está já no fechamento do capítulo 21. Shalom. Shalom para todo mundo, enquanto escutamos a palavra de Deus que nos ilumina, que são os últimos capítulos de Mateus, depois do quarto discurso da comunidade. Muito bem, e o Ângelo, ele comenta conosco, só que hoje é diferente. Nós vamos ouvir a leitura e ele vai comentar, né, da forma como sempre ele faz, que deixa muita coisa às claras para nós. Vamos à leitura do capítulo 21 de Mateus, versículo 33 a 45. Diz assim: escutem esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram o empregado, bateram num, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar o meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: esse é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo responderam: é claro que ele mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Ângelo, eu acho que a gente pode fazer aqui um comentário já. É bom. Essa parábola, né? Que é uma metáfora. Isto que eu ia falar. Você pode dizer para nós, assim, entender melhor quem são esses personagens? Te agradeço a pergunta, porque nós não podemos ler como se fosse uma historinha. Sim. É uma metáfora, uma parábola, mas que poderia ser uma historinha. Mas nós vamos dar o valor de metáfora. Qual o significado da metáfora? Que não é suficiente escutar a historinha. Tem que entender o significado. Então, primeiro, tem um dono. Quem é o dono nesta parábola? É Deus. Ele prepara uma vinha. Que a vinha é o povo de Deus. Interessante. A vinha é o povo de Deus. O povo de Deus. Que pode ser do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Neste caso, do Antigo Testamento. Ele chama agricultores. Agora, os agricultores, ele chama para trabalhar. E a relação de trabalho é remunerada. Só que estes agricultores, eles têm outro projeto. Estão maquinando como roubar, se empoderar da vinha. O que é que eles fazem para isso? Não entregam o fruto do trabalho. O patrão, então, manda servos para receber os frutos do trabalho. Eles não entregam a uva. Matam
este primeiro grupo manda outro grupo. Mas estes agricultores, estes trabalhadores, eles matam. Cuidado, quando falamos de trabalhadores, aqui não tinha relações de sindicato, de defesa dos direitos do trabalhador, não. São aquela relação de poder e de domínio que tinha naquele tempo, naqueles reis, naquele tempo, na Mesopotâmia, no Egito, em Roma, na Grécia. Eram reis poderosos, com direito de vida e morte. Então ele Vamos ver, o segundo grupo de servos também são mortos e nós, os trabalhadores, os arrendatários da vinha, não entregam. Então o que é que faz o filho? Manda o que tem de mais precioso. O rei, o dono da vinha, manda o próprio filho. E o que é que fazem os agricultores? Aí aparecem toda a perversidade das intenções dos agricultores. Eles pensam, este é o herdeiro, vamos matar o herdeiro para nós tomarmos conta, não somente da uva, da colheita da uva, mas também vamos tomar conta da própria vinha. Só que eles, neste contexto de 2000 anos atrás, lá na Palestina, a situação social não era nada sindical. O rei, e aí ele age como o rei daquele tempo. O que é que ele faz? Então, ele manda a tropa dele para matar todos aqueles. E olha bem, uma parábola como esta vai ser o próximo domingo, só que de uma maneira diferente. O próximo domingo, amanhã, vai ter a parábola do Senhor, o rei, que convida gente importante para sua banquete, um banquete. Esta gente importante, supostamente amigos do rei, eles dizem, não posso porque tenho que comprar boi, não posso porque tenho este compromisso, não posso porque vai casar um filho, uma filha. Ninguém dos amigos do rei, ou de amigos da onça, ninguém dos amigos do rei vai participar do banquete do rei. O que é que ele faz o rei então? Olha, estamos 2000 anos atrás, vai matar todos estes amigos da onça, vai matar. E o que é que ele faz? É o banquete. O banquete ele diz, vem cá, agora vão para a rua, procurem quem você encontrar. É pobre, é leproso, é prostituta, qualquer. Os mais lascados que você encontrarem, convidem todo mundo para o meu banquete. E então, os servos do rei vão e convidam todo mundo. Mas aqui coloca uma coisa nova. O rei chega satisfeito porque o banquete dele é cheio, é participativo, mas encontra um destes pobres sem roupa oficial do banquete. E aí, vamos explicar na próxima semana melhor ainda. E aí o que ele faz? Manda embora. Agora, por que falo que não é somente uma parábola, uma metáfora? Porque para Deus não é suficiente ser de família cristã, ou de povo cristão, ou de batizados. Se você não vive com a vestimenta de Jesus Cristo, que é a roupa oficial do banquete, se você não acredita e vive a boa notícia de Jesus, você foi convidado ao banquete, mas você não se apresenta com as condições de assumir o compromisso, ser um imitador de Cristo, um irmão de Jesus Cristo, alguém que vive e não somente escuta o convite, que vive a justiça do convite. Muito bem. Ângelo, agora eu vou caminhar para os versículos finais. Então Jesus disse a eles, vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Perfeitamente. Aqui confirma a preocupação do rei é esta pedra, que nem a pedra angular. Já falamos.
O dono da vinha é Deus. A vinha é o povo de Deus. Os agricultores são os que arrendaram a vinha para produzir frutos. Os frutos, quais são? Ainda não falei. Frutos de justiça. Frutos de justiça. A vinha é do dono, então você trabalha e o fruto é de Deus. O que mais? O que faz? Deus manda os servos para recolher os frutos. Quem são os servos? Os profetas, que ao longo da história do Antigo Testamento vinham anunciando e denunciando que o povo que as lideranças do povo de Israel não eram honestas, não eram fiéis a Deus. Então os profetas, a maioria deles foram mortos. Então o que faz Deus? Vou mandar meu filho. Esta é a pedra angular. O que é a pedra angular? No conceito das construções dos antigos, a pedra angular seria o alicerce da casa. O alicerce da casa. Então Jesus é o alicerce da casa da igreja, da uma igreja, porque tem diferentes grupos de igrejas que temos, mas o fundamento de todas elas, o que é? Jesus Cristo. Quem não tiver como fundamento Jesus Cristo, a sua palavra e a sua justiça, a fé nele, na sua doação ao Pai, este aqui, quem não tiver Jesus Cristo como fundamentos, já é fora. Por isso que Paulo faz, revestidem todos de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós somos aceitos pelo Pai. Muito bem. Versículo 45. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando deles. E nós? Será que nós compreendemos que Jesus está falando, que Mateus, na parábola e metáfora, está falando de nós? Ou pelo fato de sermos cristãos, nós achamos que já estamos salvos? Avós cristão, país cristão, sociedade quase cristão, estão pais cristãos, irmãos cristãos, batismo, crisma, até matrimônio cristão, comunhão e não comunhão, palavras de Deus, leitura. Mas será que não fala de nós também? Nós somos cristãos por tradição, por situação, ou nós somos cristãos porque assumimos, interiorizamos e nos transformarmos em outros Cristos, dispostos a dar tudo até a nossa vida pelo reino de Deus. Viver a justiça do reino de Deus. E aí, onde é que encontramos a justiça do reino de Deus? No último capítulo de Mateus, do ministério de Jesus. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Se estava sem casa, me hospedaste. Estava sem roupa, me vestiste. Estava doente, cuidaste de mim ou não? Toda vez que você fizerem estas coisas ao menor, ao mais pequeno, ao mais humilde dos meus irmãos, a mim o fizeste. Viver a justiça de Deus não é uma coisa de lei burocrática ou de lei nacional. A Constituição Federal, Estadual, Municipal. Viver a lei de Deus é muito mais. Muito bem. Agora, Ângelo, em poucas palavras, eu quero que você nos fale dessa relação conturbada, perturbada entre o Deus dos Hebreus e o seu povo. O seu povo. E também, um momentinho, e também depois eu quero que você faça também em palavras diretas. Vamos pegar já um apanhado geral sobre o capítulo 21. Em Jesus Cristo, não? Nós chegamos a partir de Elias, 750 anos antes de Jesus Cristo. Elias define o nome do Deus de Jesus Cristo. El Yah. A palavra El significa Deus Senhor. A palavra Yah é de Javé. É Javé, aquele Deus de Moisés, que é libertador. Então, Deus é um Senhor libertador. É fundamental. Olha Gênesis com Adão e Eva.
a rebeldia de Adão e Eva, mas Deus ainda promete um libertador. De Deus nos castiga para matar, para libertar. Libertador. Olha como o povo de Noé. Deus fica, Antigo Testamento, mas tem uma promessa. A família de Noé vai continuar. Olha como os filhos de Abraão, o filho de Jacó, que vem de José, mas José se torna o referencial da salvação. Olha como Moisés, o povo escravo do Egito, o Moisés se torna referencial da libertação da escravidão. Olha também com os profetas, que denunciam, no período da monarquia, denunciam os reis hebreus do norte ou do sul, da iniquidade, da perversidade, do domínio absoluto. Mas os profetas continuam chamando que Deus é Deus da justiça. Olha o profeta Oséias, que até se identifica como um marido traído. Supostamente a esposa é o povo traidor, mas que também continua amando este povo traidor. Então, ao longo de toda a história do Antigo Testamento, nos Salmos também, ao longo da história do Antigo Testamento, nós vemos um Deus Senhor, Ele, mas também é um Deus Senhor que não é dominador, é um Deus libertador do povo. O que significa libertador? Um Deus da justiça, um Deus de vida boa para todos. João 10:10. Um Deus que vem para libertar todos, a partir dos mais pequenos. O Deus que nos convida, nos obriga, que nossa fidelidade, o nosso amor, seja atento. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar uma casa a quem não tem casa, dar roupa a quem não tem roupa, cuidar dos doentes, visitar e cuidar dos presos. E aí, Mateus 25, então nós percebemos que o Deus não é somente Deus. Deus não é somente o Senhor. Não, o Senhor, João 13, é um Senhor que se agacha aos pés de Pedro e lava os pés. Não somente ao Pedro, a todos os discípulos. É um Deus que ama e nos convida a cuidar de nós, a servir em nós, porque o serviço de amor, não um serviço de escravidão. Muito bem. Mais alguma coisa? Por enquanto, Então, tá bom. fique com estes nossos comentários, né? A maioria dos comentários é dele, porque a gente aprende junto. Mas o Ângelo, ele há 10 anos tem se dedicado diretamente à leitura bíblica, à interpretação pessoal e às vezes busca auxílios. E eu quero dizer para você que eu tenho apreciado muito, porque ao mesmo tempo que a gente transmite para vocês, a gente aprende também. E eu tenho aprendido muito, e tudo isso gratuito. E vale a mesma coisa para mim. Se você gosta de alguém, compartilhe esse vídeo. Não assista sozinho. Vamos partir este pão da palavra. Não custa nada. Está aí no cantinho da sua tela. Compartilhar. Envie em grupos. Envie no privado das pessoas que você sabe que gostam, mas que ainda não conhecem este nosso trabalho de evangelização. É não repartir o pão que nós aprendemos muito mais, quer com a cabeça, quer com o coração. Se nós não superarmos a timidez de ter medo de repartir a palavra de Deus, ficaremos sempre, digamos assim, menos ricos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que ter a coragem de repartir com vocês, nossos filhos. Porque é nesta coragem que nós somos provocados a escutar o Espírito Santo. Muito bem. Fique com Deus. Um excelente fim de semana. Shalom. Shalom.